Aspectos fundamentais da liderança. Existem diversas conceituações para a liderança na literatura especializada. Aqui iremos utilizar a seguinte definição: o processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da incumbência. Fica evidenciado que, pela definição, a liderança inclui não só a capacidade de fazer um grupo realizar uma tarefa específica, mas, sobretudo, executá-la de forma voluntária, atendendo ao desejo do líder como se fosse o seu próprio. Nessa definição de liderança, estão implícitos os seus agentes, ou seja, o líder e os liderados, as relações entre eles e a importância dos princípios filosóficos, psicológicos e sociológicos que regem o comportamento humano. A filosofia tem como característica desenvolver o senso crítico, que fornece ao indivíduo bases metodológicas para efetuar permanentemente o exame corrente da situação, favorecendo o processo de tomada de decisões. Tal prática é fundamental ao exercício da liderança, podendo-se verificar que o requisito pensamento crítico está direta ou indiretamente associado a diversos atributos de liderança prescritos neste ensinamento. A axiologia, também conhecida como a teoria dos valores, é considerada a parte mais nobre da filosofia. O processo de influenciação de um grupo, que é a essência da liderança, está profundamente ligado aos valores éticos e morais que devem ser transmitidos e praticados pelo líder. A prática dos fundamentos filosóficos da educação, seja ela formal ou informal, desenvolvida por grupos sociais, independente de suas crenças e culturas, constitui-se no elemento catalisador dos valores universais. O ser humano precisa receber uma educação adequada para ser capaz de valorizar um objeto. Sem essa educação, perde-se a capacidade de perceber esses valores, especialmente quando se trata daqueles universais, tais como honra, dignidade e honestidade. A característica fundamental da axiologia consiste na hierarquização desses valores, que são transmitidos pela educação familiar, pela sociedade e pelo grupo. Essa hierarquização dos valores varia de um país para o outro, de uma sociedade organizada para outra, de um grupo social para outro. Valores como a honra, a dignidade, a honestidade e a lealdade, assim como todos os outros considerados vitais, devem ser praticados e transmitidos permanentemente pelo líder aos seus liderados. A tarefa de ensinamento visa transmitir a correta hierarquização, priorizando-os em relação aos valores materiais como o dinheiro, o poder e a satisfação pessoal. Este é o maior desafio a ser enfrentado por aquele que pretende exercer a liderança de um grupo. Os processos grupais e a liderança são os principais objetos de estudos da psicologia social e a subjetividade humana. A personalidade e as mudanças psicológicas oriundas de processos de influenciação e de aprendizagem são focos de estudos e de análise da psicologia. O caminho para a liderança passa pelo conhecimento profissional, mas também pelo autoconhecimento e por conhecer bem seus liderados. Para os dois últimos requisitos, a psicologia pode oferecer ferramentas úteis para o líder. Pesquisas mostram que o quociente emocional ou inteligência emocional está cada vez mais destacando-se como o principal diferencial de competência no trabalho, por se tratar da capacidade de autoconsciência, controle de impulsos, persistência, empatia e habilidade. Esta conclusão é especialmente pertinente em se tratando do desempenho em funções de liderança. A psicologia é uma ciência que fornece firme embasamento teórico e prático para que o líder possa influenciar pessoas. Sociólogos concordam
que a perspectiva sociológica envolve um processo que vai permitir examinar as coletividades além das fachadas das estruturas sociais, com o propósito de refletir com profundidade sobre a dinâmica de forças atuantes em cada coletividade. A liderança envolve líder, liderados e contexto ou situação, constituindo fundamentalmente uma relação. Para muitos teóricos, a liderança, dadas as características singulares que envolve, constitui-se em um processo ímpar de interação social. Partindo desta visão de liderança, é evidente o quanto a sociologia tem para contribuir em termos de embasamento teórico no estudo e na construção do processo da liderança. A liderança, por definição, pressupõe a atuação do líder sobre grupos humanos. Os membros desse grupo são, em geral, oriundos de diferentes subculturas. Cultura e subcultura são temas de estudos da sociologia de interesse para a liderança. Outro tópico da sociologia avaliado como relevante é o dos processos sociais. Estes definidos como a interação repetitiva de padrões de comportamento comumente encontrados na vida social. Os processos sociais de maior incidência nas sociedades e grupos humanos são cooperação, competição e conflito. O líder, cuja matéria-prima é o grupo liderado, necessita identificar a existência de tais processos, estimulando-os ou não, em função das especificidades da situação e da natureza da missão a ser levada a termo. Cooperação, etimologicamente, significa trabalhar em conjunto. Implica uma opção pelo coletivo em detrimento do individual, mas nada impede o desenvolvimento e o estímulo das habilidades de cada membro, em prol de um objetivo comum. Sob muitos aspectos e de um ponto de vista humanista, é a forma ideal de atuação de grupos. Ocorre que nem sempre é possível, dentro de um grupo, manter exclusivamente os processos cooperativos, em função do contexto, das circunstâncias da própria tarefa a realizar, da natureza do grupo ou das características do líder. Outros processos se desenvolvem. Competição é definida como a luta pela posse de recompensas cuja oferta é limitada. Tais recompensas incluem dinheiro, poder, status, amor e muitos outros. Outra forma de descrever o processo competitivo o mostra como a tentativa de obter uma recompensa superando todos os rivais. A competição ela pode ser pessoal, entre um número limitado de concorrentes que se conhecem entre si, ou impessoal, quando o número de rivais é tal que se torna impossível o conhecimento entre eles, como ocorre, por exemplo, nos exames vestibulares ou em concursos públicos. Atualmente, os especialistas concordam que ambos os processos, cooperação e competição, coexistem e até mesmo sobrepõem-se na maioria das sociedades. O que varia em função das diferenças culturais é a intensidade com que cada um é experimentado. Sob o ponto de vista psicológico, é relevante considerar que se a competição tem o mérito inicial de estimular a atividade dos indivíduos e dos grupos, aumentando-lhes a produtividade, tem o grave inconveniente de desencorajar os esforços daqueles que se habituaram a fracassar. Vencedor há um só. Todos os demais são perdedores. Outro inconveniente sério decorrente do estímulo à competição consiste na forte possibilidade de desenvolvimento de hostilidades e desavença no interior do grupo, contribuindo para a sua desagregação. A instabilidade inerente ao processo competitivo faz com que este, com bastante frequência, se transforme em conflito. Na liderança, a competição tem sempre que ser saudável e estimulante. Conflito é a exacerbação da competição. Uma definição mais específica afirma que tal processo
consiste em obter recompensas pela eliminação ou enfraquecimento dos competidores. Ou seja, o conflito é uma forma de competição que pode caminhar para a instalação da violência e que se vai intensificando à medida que aumenta a duração do processo, já que este tem caráter cumulativo. A cada ato hostil surge uma represália cada vez mais agressiva. O processo social do conflito inclui aspectos positivos e negativos. Por um lado, o conflito tende a destruir a unidade social e, da mesma forma, desagregar grupos menores, pelo aumento do ressentimento, pelo desvio dos objetivos mais elevados do grupo, pela destruição dos canais normais de cooperação, pela intensificação de tensões internas, podendo chegar à violência. Por outro lado, doses regulares de conflito de posições podem ter efeito integrador, na medida em que obrigam os grupos a se autocriticarem, a reverem posições, a forçarem a formulação de novas políticas e práticas e, em consequência, a uma revitalização dos valores autênticos próprios daquele grupo. Uma vez instalado e manifesto o conflito no seio de um grupo, seu respectivo líder terá de buscar soluções e alternativas para manter o controle da situação. Não é fácil ou agradável para os líderes atuar em situações de conflito, o que não justifica sua pura e simples negação. É indispensável que o líder seja capaz de diagnosticar as situações de conflito, mesmo quando ainda latentes, de modo a buscar estratégias adequadas para gerenciá-las construtivamente.